Olá a todos da página Limonada. Eu estou atendendo aqui um convite para a gente falar um pouquinho sobre como é viver, sair da caixa e viver fora de um trabalho tradicional e de tentar levar a vida do jeito que você realmente acha que deve levar. Meu nome é Elisa Rodrigues e eu sou a idealizadora do projeto Caminhando em Beleza, que é um projeto onde eu compartilho com as pessoas a minha jornada pessoal e as coisas da minha alma, a fim de inspirar a todas a buscar mais beleza, mais inspiração e mais propósito na vida. Eu vou contar a minha história e fazer um paralelo da minha jornada com uma jornada tradicional. As nossas lendas, as nossas de vários povos, né, as nossas da humanidade, elas tratam muito da questão da jornada do herói, que é o herói que sai do seu ponto e vai até outro ponto para buscar algo. Então nós temos tanto lendas tradicionais, indígenas e tudo mais, até os nossos filmes épicos como Star Wars, O Senhor dos Anéis, todos eles são jornadas de herói. E toda jornada de herói começa com um chamado, com uma vontade de acontece algo para você sair da sua zona de conforto ali, daquele seu ninho, da sua aldeia, do seu mundinho. E para cada um a jornada é diferente, o chamado é diferente. E esse chamado, ele pode, eu quero lembrar aqui do chamado, porque esse chamado ele pode ser um desemprego, ele pode ser um problema familiar que você teve, uma separação, qualquer coisa que te tire dessa zona do conforto. Ou seja, você já estava inquieto, porque todo o herói é inquieto, né? Então você já estava inquieto na sua posição, e aí vem um chamado te dizendo, bom, agora você terá que partir para a luta, para a busca, né? Porque eu tinha um trabalho, um emprego público, no qual eu fiquei por 16 anos. E óbvio, né, emprego dos sonhos, concursado, ganhando relativamente bem, principalmente nessa fase final que eu estava. E só que eu nunca fui feliz lá. E sempre foi muito claro o chamado que aquele lugar não era o meu. Mas a gente tem que entender que tudo é um processo, né? E aí entra a segunda parte da jornada, que é quando você começa a buscar e tentar soluções. Então o herói começa a andar e começa a buscar coisas, né, para tentar solucionar o problema dele. Então eu fui buscando alternativas de trabalho. E aí quando eu pensei em montar um negócio, eu comecei a mexer com artesanato. Então eu fiz várias coisas, enfim. Foi tudo muito válido e deu bem certo, mas eu ainda não estava me sentindo bem confortável com isso, né? Então a gente tem uma caminhada, a gente tem um processo, né? Um caminho para a gente seguir até a gente encontrar o que a gente quer. E entender o processo é muito importante. Eu gosto muito do título dessa página aqui, que é Limonada, porque assim, tem aquela frase famosa, né? Se a vida te der um limão, faz uma limonada. Parece muito óbvio, mas ela é óbvia porque você sabe o que é limão e você sabe o que é limonada. Imagina que você recebe um negócio que você nunca viu verde na sua mão e você olha e fala, o que eu faço com isso? Aí você olha e você vê que não dá para morder que nem uma maçã, né? Porque aí você corta e vê que ele tem sumo dentro dele, então não é uma fruta que nem uma banana. E aí você fica pensando, tentando arquitetar o que você vai fazer com aquele fruto. Aí você pensa que ele tem sumo, se eu espremer. Aí você espreme e vê que sai um sumo forte. Aquilo é intomável. Fala, mas e se eu puser água? Então eu vou lá e busco. Então eu já comecei a processar o meu limão, que é o meu problema. Eu começo a processá-lo, então eu abro, eu corto, eu espremo. Mas eu vejo que o resultado ainda não é agradável. Aí eu vou e busco dentro do meu armário a água. Eu falo, eu acho que eu preciso suavizá-lo. Então, o que é o meu armário? São as qualidades que eu tenho, que eu já garimpei, é o que já está ali no meu estoque. Então, quais são outras qualidades que eu posso somar a esse elemento novo que a vida me deu? Então, eu vou lá e ponho água. Aí, experimento e vejo que está azedo. O sabor é interessante, mas ainda não é o que eu quero. Aí, você lembra, poxa, mas eu tenho dentro do meu armário açúcar. Eu tenho outra qualidade, outro dom, outro recurso, e aí eu somo ele na minha limonada.
E aí eu junto essas três coisas, um problema que eu processei, porque ele puro e simples não tinha o que fazer, aquela coisa grossa, verde, dura, não tinha como resolver. Então eu tive que cortar, eu tive que espremer, eu processei. Aí eu fui lá e busquei um veículo que pegasse tudo aquilo que a vida me deu e suavizasse, e pudesse transformar em uma coisa acessível, né? E ao final eu acrescento aí um terceiro elemento que também estava no meu estoque, que adoça ele, que torna ele mais palatável. A vida é a mesma coisa. Então nessa jornada eu tenho um problema, eu tento processar esse problema e vou buscar dentro do meu armário aqui todas as qualidades que eu tenho para poder transformar aquilo que era uma coisa, era um caroço, transformar em uma coisa que me nutra. Ele deixou de ser problema e passou a me alimentar. Então a função é essa, assim, todos nós temos os nossos caroços, todos nós temos os nossos limões. Mas como que eu vou processar esse limão? Como que eu vou transformar essa dificuldade que de repente eu tenho para ganhar dinheiro, ou a dificuldade que eu tive na minha família, ou a dificuldade que eu tenho com o meu parceiro, em uma coisa que eu processe e me nutra, e de repente nutra as pessoas que estão ao meu redor também. Essa transformação que a jornada permite, é você ir aprendendo com aquilo. Essa frase do limão e da limonada, ela ficou muito no nosso inconsciente, mas ela se perdeu da parte da história completa, que é, você tem que ter um processo, você tem que honrar todos os recursos que você já tinha, porque sem água, sem açúcar, aquilo fica intragável, e você já tinha isso dentro de você. Tudo isso é a transformação que a jornada te traz. E, como eu estava falando de recursos, os recursos são tudo aquilo que eu garimpei durante a minha vida. Todos eles são importantes. Tudo que eu passei na minha vida e que de repente eu não vi motivo, ficou guardado aqui dentro e eu posso invocar aquele recurso, aquela característica que ficou guardada dentro de mim e colocá-la de novo no trabalho ali, no processo da minha limonada. Mas quando a gente está andando nessas jornadas, tem uma coisa que eu acho muito interessante, pelo menos foi o que aconteceu comigo e que eu queria compartilhar aqui com vocês. É assim, eu sou uma pessoa que tive muitos dons, assim, eu tenho muitas facilidades. E aí descobrir quais seus maiores dons é uma coisa, né, tem um processo em descobrir os seus principais dons. Então, geralmente o dom é aquilo que para você é tão fácil me parece um dom. Só que, de repente, só você, das suas amigas ou dos seus amigos fazem isso. E cada um tem um dom diferente. E aí, nesse processo, eu tenho tanto palpites externos, né? Do tipo, por exemplo, eu escrevia muito bem, e aí, quando eu era adolescente, todo mundo me falava para fazer direito. Só que eu odeio direito. E tem os caminhos óbvios também. Conforme eu fui lidando com a espiritualidade, e fui estudando, e fui fazer reiki, e depois virei mestre reiki, e continuei estudando espiritualidade, parecia muito óbvio que eu viraria terapeuta. Aí você começa a entender que seus dons, eles são uma combinação. Então aí você começa a entender que os seus dons, eles têm que se encaixar. Então, não adianta, por exemplo, eu gostar de escrever e, obviamente, virar advogada. Não. Se eu não gosto de direito, as coisas não se encaixam. Então, eu tenho que pensar em outras possibilidades de exercer meu dom. Pô, se eu gosto de escrever, eu posso ser blogueira, eu posso ser escritora. Atuando na área de espiritualidade. Não necessariamente eu tenho que ser terapeuta. Eu posso ser professora, eu posso ensinar, dar aulas de reiki, dar aulas, né, como mestra, posso fazer isso. Então, eu vou começando a entender qual é o jeito como eu gosto de fazer as coisas. E não só a resposta óbvia para aquele seu dom. Então, eu acho que é muito interessante entender isso. Uma coisa que acontece durante a jornada, se você realmente está comprometido com essa mudança, com querer manifestar uma vida dos seus sonhos, sair daquele contexto que ou te obrigaram a estar ou era o único caminho que você via, era começar a traçar estratégias, né? E nesse meu caminho de traçar estratégias, eu
tinha um ótimo emprego, eu precisava de uma outra fonte de renda. E eu comecei primeiro a entender o que era dinheiro. Então eu comecei a ler vários livros sobre dinheiro. Questão de mudança de vida, eu comecei a descobrir pessoas que tinham mudado de vida e elas tinham usado o minimalismo para mudar de vida. E o que é o minimalismo? O minimalismo é uma filosofia de vida em que você descobre o que é essencial para você e elimina o resto. E o interessante é que o essencial é só seu. Então, de repente, o que é essencial para mim, sei lá, fazer cursos todo mês, pode não ser para você. E, de repente, para você é essencial para o seu estilo de vida, pela sua dinâmica, ter um carro. E para mim não é. Então, essa questão do essencial é muito interessante. Porque quando você começa a se esforçar a manter o seu essencial, as coisas começam a ter mais propósito. Eu super recomendo quem tiver nessa nova busca aí de uma nova fonte de renda, de um novo jeito de ganhar dinheiro, primeiro entender o minimalismo. Porque aí você primeiro elimina tudo que você não precisa e aí você descobre de quanto dinheiro realmente você precisa para viver do jeito que você quer, do jeito que te faz feliz. Então tem vários grupos bacanas no Face, tem livros, tem vários blogs interessantes sobre o assunto. Vale dar uma pesquisada na internet e descobrir esse mundo fascinante que é do minimalismo. Quando eu entendi quanto dinheiro eu preciso, eu começo a testar as estratégias para o meu caminho. Montei um plano de negócio. Como seria o meu negócio. E esses planos mudam. Então, no começo, eu comecei montando um ateliê. Há muitos anos atrás, há uns 5, 6 anos atrás, eu comecei montando um ateliê de crafts. O interessante é que aí vem a história do dom que eu falei antes, lembra? Eu descobri que eu adorava criar e adorava olhar para aquilo e falar, pô, foi eu que fiz. Mas eu não tinha paciência de fazer em grande escala. Depois que eu tinha criado aquele produto, eu não queria fazer 3, 4, 5, 6 iguais. E aí isso foi me cansando. Então eu, no final, abortei a ideia do ateliê. É legal falar isso porque, assim, não deu errado. Ele me acrescentou um monte de qualidades. Com a capacidade de fazer, com a capacidade de manifestar, a capacidade de vender meu próprio trabalho. Ele me trouxe várias qualidades. Ele teve o tempo que teve. Então, essa jornada, ela demora e você vai agregando coisas nessa jornada. O interessante disso é você começar a permitir que as mudanças aconteçam durante a jornada. Beleza, isso aqui não vai dar certo, vamos tentar outra. Depois eu fui para as terapias alternativas e vi que eu não estava satisfeita como terapeuta. E aí eu parti para o meu último projeto, que é começar a trabalhar como palestrante, produzindo cursos e como escritora, produzindo conteúdos. Isso me satisfaz, porque aí eu consegui juntar tudo que eu gosto, que me agrega, né, que me atende. Então, é essa descoberta de dons que a sua jornada vai te proporcionar. Você ir andando e descobrindo o que funciona e o que não funciona. E o que não funciona é para cada um, é de cada um. E tá tudo bem, é um processo de autoconhecimento. Isso é muito legal. Depois que você começa a entender o seu caminho, você começa a honrá-lo. Você começa a festejar cada parte dele. E é isso que eu gostaria de deixar de mensagem final. Que é um aprendizado, que é uma coisa para a vida inteira. Você vai começar a entender sua relação com o dinheiro, já que a gente aqui está falando de dinheiro, de ganhar dinheiro de outras formas. Você vai começar a entender sua relação com o seu trabalho, com a forma como você produz, né, o seu produto, o que você gesta, o que você manifesta. E essa é uma grande jornada de autoconhecimento. E é o que tem sido para mim. Eu acho que, atendendo aí o que o Limonada me pediu, é isso. Tudo isso tem servido para eu me descobrir cada vez mais e aprender cada vez mais. É possível? É super possível. A gente vive em novos tempos, tem internet, tem crowdfunding, tem um monte de jeitos, né? Várias feiras cada vez mais se manifestando. Tem o Facebook que você pode usar para eventos, pode usar para vendas. Um monte de plataforma online de lojas muito fáceis de usar para quem está na área de artesanato, crafts, quer vender coisas. Mercado Livre, o Ilúria. E apresentar o jeito como você realmente quer ser, né? Porque a gente tem que parar de ser feliz só no final de semana. Tem que ser tudo muito grato e muito satisfatório, e muito agregador e com muito aprendizado. Então é isso. Antes de
me despedir finalmente. Eu queria convidar vocês para conhecer meu site, caminhandoembeleza.com, conhecer a minha fanpage também, do Caminhando em Beleza, dizer que eu tenho lá materiais gratuitos para você baixar. O último material é um e-book para você entender melhor as suas sombras internas, sabe aquele seu lado negro, aquele lado que te sabota, para você entender como lidar com isso. Esse e-book está virando um curso online, esse curso online é gratuito, então ele está quase pronto. Se inscreve lá no Caminhando em Beleza, na nossa newsletter, ou curte a minha fanpage, e aí você vai ficar sabendo assim que o curso for liberado. E eu também estou preparando um outro curso, aí já um curso pago, mas que vai valer muito a pena, lindo, 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 chamado Expedição Eu Interior, para você descobrir e entender o seu mundo interior. Então é isso. Eu não vou te falar que é super fácil essa jornada, que não é, mas que ela vale muito a pena, ela vale. Então eu te convido a vir comigo, caminhar em beleza, descobrir toda a beleza do seu caminho. Gratidão ao Limonada pela oportunidade e a gente se vê por aí.